Bem-vindo ao canal Refletindo a Mente de Cristo, esse que vos fala, Evangelista Eduardo. Uma alegria estar com você para juntos nós meditarmos na Palavra de Deus. Nessa oportunidade, nós estaremos meditando então na nossa lição bíblica. A lição que nós estaremos meditando é a lição de número 12, que vai nos falar sobre o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Lembrando que essa lição ela será trazida no dia 21 de setembro de 2025, que também é o Dia Nacional de Missões. Então, essa lição ela vai falar sobre o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Então, o nosso texto áureo, ele vai nos falar o seguinte: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a verdade prática vai dizer: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Então aqui, a ponto inicial da nossa lição é o seguinte: a igreja ela é missionária. O que significa? Significa que a igreja que realmente ela é cheia do Espírito Santo, o povo de Deus que professa a sua fé em Cristo, que realmente é cheio do Espírito Santo, ele vai se importar em levar a mensagem do Evangelho adiante, em lugares ainda não alcançados. Aqui eu tenho do meu lado aqui, a Bíblia The Word, que qualquer versículo que nós quisermos consultar, nós estaremos consultando ela. E depois eu vou deixar o link para você baixar e instalar essa Bíblia no seu computador, porque é uma Bíblia muito útil para o dia a dia daqueles que servem ao Senhor Jesus. Você deseja estudar a palavra, essa Bíblia é super recomendada, eu recomendo a você. Eu vou deixar o link aqui depois na descrição para você estar instalando. Ela é totalmente gratuita para o computador, ok? Então, uma igreja missionária. A leitura nossa em classe está em Atos capítulo 11, verso 19 ao 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem cheio de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Sucedeu que em um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Então essa é a nossa leitura bíblica em Atos capítulo 19, né? Aqui na revista do professor, quem sabe você não tenha a revista do professor, deixa nos comentários que eu posso fornecer para você, né, um print dessa revista em PDF.
Se você tem, glórias a Deus. Se você pode adquirir também, glórias a Deus. Mas se você não pode, deixe aí nos comentários o seu telefone, o seu WhatsApp, que eu posso estar enviando para você. Será um prazer poder servir a você em Cristo Jesus, ok? Aqui vai aparecer o plano de aula na didática da revista. Ele vai apresentar uma introdução, né? Os cristãos dispersos pregavam com ousadia nas cidades como Antioquia, levando o evangelho além das fronteiras de Israel. Essa expansão revela uma igreja viva, sensível à direção do Espírito e comprometida com a ordem de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Só que naquele momento, deixei até marcado que os discípulos ainda não haviam sido despertados a sair de Jerusalém. Então Deus permite uma perseguição para que isso aconteça. Deus, ele, na sua multiforme maneira de agir, muitas vezes ele permite então situações adversas de provações para a sua igreja, que parece que vão oprimir e espremer o povo de Deus, mas na frente, né, mais adiante, nós vemos que tudo contribui, como diz a Bíblia, para o bem, para aqueles que são chamados pelo Senhor. E aqui foi o que aconteceu. A perseguição fez com que os cristãos se espalhassem e levassem o evangelho adiante. O irmão, ele vai apresentar a apresentação da lição com objetivos, né? É o que ele quer destacar aqui, que ele pede para nós, então, apresentarmos o papel da dispersão cristã na expansão missionária. Então, como que através da dispersão dos cristãos se espalharem, a obra missionária foi feita, né? A obra missionária aconteceu, né? Naquele período os irmãos não tinham ideia do que hoje nós falamos por a ideia de missão, né? O que eles tinham em comum era que eles tinham que ser testemunhas de Cristo. E às vezes a gente tem tantos cultos missionários, tantos momentos missionários, mas nós não temos às vezes a conscientização real de que nós somos salvos, novas criaturas, regenerados. Cristo fez uma grande obra em nós e por causa disso nós então devemos ser compelidos a pregar o evangelho. É óbvio que essa conscientização ela deve e parte realmente do Santo Espírito em nossa vida. O Senhor Jesus nos capacita e nos desperta, meus queridos e queridas irmãos, para nós irmos e pregar o evangelho. Se Jesus não despertar eu e você pelo seu Espírito, nós não iremos. Pode vir o pastor e pegar nós do colarinho, mas nós não iremos. Agora, se o Senhor nos despertar para pregar o evangelho, então nós iremos. Isso que aconteceu aqui. Os apóstolos e discípulos, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os discípulos, e aqui o apóstolo Paulo ele é contado como discípulo, porque ainda não era chamado de apóstolo, estava recém iniciando a pregar o evangelho. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, para eles era normal pregar o evangelho. O que hoje, no nosso tempo, nós vemos que parece que há um certo preconceito, até mesmo na vida dos cristãos, para pregar o evangelho. Parece que há uma vergonha, uma certa limitação e timidez por parte dos cristãos para pregar o evangelho. Naquele tempo era normal, e nós vemos que mesmo eles vendo a morte de Estevão, a perseguição que foi feita, eles não se assustaram, porque havia uma capacitação real do Espírito Santo, não algo somente de palavras, não algo somente de um barulho vazio, mas algo realmente espiritual e poderoso Deus estava fazendo. E através disso o evangelho então se expandiu.
Aqui ele pede também para enfatizar a importância da contextualização, né? Contextualização da mensagem do Evangelho para diversos contextos cultural, sem contudo perder a essência. Por quê? Independente da cultura, a centralidade da mensagem deve ser a mesma: Cristo como Salvador, Cristo como Redentor. O homem, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo reconciliados através da fé em Cristo Jesus, sendo alcançados, sendo justificados pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele eunuco etíope pergunta para Filipe: o que é necessário eu fazer para ser salvo? E Filipe fala: se creres de todo o teu coração. Então, a mensagem em si é a mesma. A pecaminosidade do homem, a impotência do homem para se autossalvar e a necessidade dele de um Redentor e a existência, então, de um Redentor divino, a existência de um Deus soberano que preparou todas as coisas, que preparou um Salvador desde a eternidade para resgatar a humanidade, para salvar o homem perdido, para perdoar os pecados daquele que crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, esse é o contexto, independentemente do lugar, a mensagem em qualquer língua será a mesma. Também ele apresenta, outra coisa aqui, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável. E aqui eu não quero falar aqui somente de um discipulado quando a pessoa ela vai se batizar, né? Quando ela vai se batizar nas águas. Mas aqui eu falo um discipulado contínuo, porque às vezes a gente pensa em discipulado como algo somente para a pessoa descer as águas batismais. E o discipulado, ele deve ser para toda a vida. O discipulado, ele deve ser contínuo. Por que muitas vezes as pessoas elas acabam fracassando na caminhada? Elas acabam tendo muitas dificuldades porque não existe um acompanhamento. Não existe uma capacitação também por parte dos obreiros para acompanhar essas pessoas. Às vezes os obreiros eles estão mais perdidos em dúvidas e pregando até mesmo heresias que eles não têm condições de ensinar as pessoas. E as pessoas elas ficam como ovelhas perdidas, sem rumo. Então isso é muito importante, ser cultivado um discipulado de casa em casa, com pessoas que realmente tenham compromisso com as Escrituras, irmãos e irmãs que tenham compromisso e tenham conhecimento escriturístico para poder ensinar, pessoas que sejam realmente capacitadas por Deus para esse ministério de ensino e acompanhamento para as pessoas que estão na igreja, independentemente do tempo. Tem gente com 20, 30 anos de fé que não entendeu ainda muita coisa, meus irmãos. E eu falo isso com todo respeito. Tem muita gente que não sabe os princípios basilares da fé. Acha que porque frequenta os cultos e tem algum trabalho, ministério, enfim, cargo na igreja, já está ótimo. Mas se você conversar com ela sobre a sua fé, dependendo da conversa, ela pode até se entristecer com você e se escandalizar, achando que você quer saber mais, enfim. E não é por aí. Muitas vezes essa pessoa então ela está se equivocando, achando que ela tem uma grande bagagem por anos, mas esses anos não foram frutíferos no sentido de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Foram simplesmente anos de servir a uma, digamos que, entre aspas, uma vida religiosa, ou quem sabe até servia realmente de coração, mas que por N motivos não cresceu na graça e no conhecimento. Até porque, se você for analisar em muitos cultos, nas igrejas evangélicas, e eu falo isso
nas igrejas que são pentecostais, as igrejas carismáticas, né? Principalmente nessas, não tem muito ensino, mas tem é barulho, é movimento. E eu não sou contra o agir do Espírito Santo. Só que nós temos que entender que o agir do Espírito Santo ele vem somente através da pregação da palavra, dos ensinamentos bíblicos. Não é possível o Espírito Santo ensinar e agir de outra forma. Deus nos fala, como diz lá em Hebreus, Deus nos fala nos últimos tempos através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que aprender dele. E como aprender dele? Devemos ouvir sobre ele. Como nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor? Somente aprendendo de Cristo. Somente aprendendo sobre o Evangelho. Ok? Olha o que diz Hebreus capítulo de número 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui ele vai mostrar, né, a perfeição do Filho, a glória do Filho, as maravilhas, e é por ele que Deus fala conosco agora. Eu vejo essa dificuldade, então, das pessoas compreenderem, porque elas não querem aprender de Cristo, elas não querem olhar para Cristo. E isso é muito importante nós deixarmos bem claro. Eu tenho um livro, eu vou deixar na descrição, inclusive ele está no preço promocional, Olhando para Jesus. Esse livro mostra Cristo desde a eternidade sendo revelado, anunciado, vindo, morrendo em nosso lugar, ressuscitando. Esse irmão, Isaac Ambrosio, o autor do livro, ele conta então, ele apresenta todo o contexto de Cristo como nosso Redentor e Salvador. E que a maior riqueza para o cristão é olhar para Jesus. E é o título do livro. Como você vai crescer na fé? Olhando para Jesus. Não tem outra maneira. Não tem outra forma. É olhar para Jesus. Então, é aqui que ele mostra o crescimento como o discipulado. É o que nós estamos falando, né? É necessário. E aqui nós vemos também a motivação. Vivemos em um tempo que a igreja é desafiada a sair de suas fronteiras e alcançar o que ainda não ouviram sobre Cristo. A história da igreja de Jerusalém nos inspira a refletir. Temos sido uma igreja consciente na nossa missão? Eu fico analisando que o Evangelho ele tem chegado a muitos lugares. Ele tem sido anunciado, sim, em muitos lugares. No Brasil, ele está sendo anunciado e agora com a internet se tornou muito mais fácil o Evangelho chegar. Mas o que eu vejo é que junto com o Evangelho chegam muitas heresias, né? Muitas heresias que acabam fazendo as pessoas errarem o caminho. E é isso que eu vejo no nosso tempo, né? Eu vejo que as heresias têm se multiplicado juntamente com o anúncio do Evangelho. Então aqui depois ele vai mostrar uma sugestão de método, né? Para concluir a lição de maneira significativa com a classe de adultos, o professor pode aplicar o método do círculo de reflexão. Convide alunos a compartilharem de forma breve e objetiva uma lição prática que aprenderam como pretendem aplicá-la em sua vida pessoal, familiar e ministerial. Estimule reflexões sobre o papel individual e coletivo da igreja. Então ele quer aqui mostrar que nós devemos fazer uma reflexão no final da aula, né? Sobre de que forma, né, cada irmão poderá evangelizar, enfim. E aqui eu deixo um comentário seguinte, ó. Você deve orar para que Deus lhe abra portas. Você não pode forçar situações em que muitas das vezes, né,
pode ser pérolas aos porcos. Vou colocar aqui, ó, para pesquisar. Não deiteis, deiteis vossas pérolas. Vamos ver. Não deiteis vossas pérolas aos porcos. Vamos ver se ele acha alguma coisa, ó. Aqui, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Aqui estamos com a Almeida Corrigida e Fiel. Então nós temos que ter cuidado para que isso aqui não aconteça, ó. Deitar nossas pérolas, né? Não deiteis os porcos as vossas pérolas. Para que não aconteça e aconteça isso aqui, ó. Nós sejamos pisados, né? E despedaçados. Porque aqui entra um ponto que a pessoa pelo muito ânimo dela, pelo fervor espiritual, pelo impulso que está ali, por estar fazendo a obra, animado, receber ali, ela começar a pregar e acontecer que ela encontre pessoas como essas aqui, ó, totalmente resistentes, né? E essas pessoas aqui, ó, os cães e os porcos, eles vão fazer um grande mal para você. Se você espiritualmente não estiver preparado, você vai sofrer um grande mal por causa desse tipo de pessoa. Se você não estiver preparado. Aqui, ó, filhos de Seva, se não me engano, filhos de Seva, eles não estavam preparados, tá? Eles não estavam preparados. E eles foram expulsar um demônio, né? Ó, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor, tá? Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois. Então aqui, ó, é um conselho que eu deixo, ó, tome cuidado, ó. Aqui, ó, é um exemplo. É alguém que está possuído pelo mal e alguém que não está preparado, não está na direção de Deus. E o que aconteceu? Olha só, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorou-se deles, ou seja, dominou 7, pôde mais que eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então muito cuidado, devemos pregar, mas devemos ter prudência também, para que não aconteça coisas que venham nos trazer escândalo, né? Venham nos trazer situações que podem nos fazer enfraquecer na fé. Uma coisa certa, mesmo você pregando em lugares onde Cristo abre as portas para você pregar, perseguições virão. Só que tem que ter o discernimento, né, para saber que tem gente que é inútil, tem gente que infelizmente ouvirá e vai desprezar realmente, ok? E isso é bíblico também, tá? Estão destinados, né, à perdição. Destinados, olha que maravilha essa Bíblia, destinados à perdição. Olha só, vamos pesquisar aqui para ver? Eu vou deixar o link aqui, ó, nos comentários. Destinados, vamos ver aqui, eu vou deixar o link para você nos comentários, tá? Tem gente que está destinada à perdição, infelizmente, né? Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, né? Mas infelizmente, né? Infelizmente, tem gente que está nessa situação, ó. Olha só, o apóstolo Pedro aqui, essa Bíblia é muito boa. Você digita a palavra e ela acha. E assim também para vós que credes, está falando de Cristo, o apóstolo Pedro aqui em 1 Pedro 2,7. Assim também para vós que credes é pedra preciosa, Cristo, né? A pedra de esquina, todo aquele que está em Cristo,
está guardado, né? Mas aquele que não está em Cristo, há mais para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina, em uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, ó, para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, ó. Então, tem gente que infelizmente está destinada à ruína. O apóstolo Pedro deixa bem claro. E poderá servir como tropeço para você. Então eu deixo esse comentário aqui, esse conselho, né? Reflita e busque meios, mas com toda prudência e vigilância. Então ele aplica aqui a conclusão e eu vou trazer essa parte aqui e uma indicação de comentário para você estudar um pouco mais e se aprofundar em Atos capítulo 11 do verso 19, né? Até o 29 que nós fizemos a leitura, né? Do verso 19 ao 29, deixa eu ver aqui se é 19 ao 30, tá? Então eu vou deixar também, eu vou ler essa parte aqui, né? Do plano de aula para você, quem sabe você não tem a revista do professor, e vou deixar uma sugestão de comentário para você se aprofundar mais, ó. Então aqui a conclusão, né? Como igreja somos chamados a viver com intencionalidade missionária, levando Cristo a todos com sabedoria, né? Coragem e compromisso. E o subsídio, ele traz a revista do Ensinador, né? E é uma revista e ela traz um direcionamento à escola dominical, né? E auxílios especiais, ele vai falar aqui, você encontrará ao final do tópico auxílios que darão suporte, o texto de Jerusalém e Antioquia, né? E o texto, a pregação transcultural do Evangelho, no final, terceiro tópico, amplia a reflexão. Então, também na revista do professor vai ter isso aqui, mas eu quero deixar para você, né, nessa oportunidade, a indicação desse comentário aqui, ó. Tá? Esse comentário aqui, comentário bíblico Maten-R, tá? Ó. Da CPAD, ó. Tá? Comentário bíblico Maten-R. Quem foi Maten-R? Foi um pastor também do século XVI e era um puritano também, né? Para quem tem aí um certo receio, preconceito com os puritanos, era um puritano também. E a CPAD publicou a obra dele, né? Para você ver a importância, né? Desses homens de Deus do passado. Como também a CPAD publicou as obras de Spurgeon, Tesouros de Davi, e Spurgeon era um cristão aí reformado. Maten-R também é um cristão reformado. E aqui, ó, tem aí o comentário dele do livro de Atos, que ó, é muito bom. Você vai ser com certeza edificado. E ele aqui, eu vou ler só uma parte sobre os que foram despertos pela perseguição. Ele traz aqui vários tópicos comentando sobre esse assunto. Mas eu vou falar só um tópico aqui bem curtinho para você ter noção do que é esse comentário. Esse comentário também tem em PDF, se você procurar na internet. E também tem na loja Kindle. E também na loja oficial da CPAD você pode encontrá-lo. Ok? Os que foram dispersos pela perseguição, verso 19. Dedicaram-se totalmente à obra, descobrindo que o bom prazer do Senhor prosperava na mão deles. Isaías capítulo 53 e verso 10. Olha só que comentário maravilhoso, né? E já aqui você vai, né, meditar e vai se aprofundando nas escrituras. Isaías 53 verso 10. Vamos lá ver o que diz. Isaías 53 verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando sua alma se puser por expiração do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. E aqui eu acho maravilhoso isso, os comentários desses homens aqui do passado. É escritura, né? Cada frase que ele cita um versículo bíblico. O bom prazer do Senhor prosperava na mão deles. Então Deus estava fazendo a obra. E aqui fica uma observação para nós. Que nós possamos
sempre pedir ao Senhor que o seu bom prazer esteja em nós e Deus nos dirija os nossos passos para servi-lo e fazer sua obra, porque coisa triste é fazer a obra fora da direção de Deus, fora do propósito de Deus. Então peça para o Senhor lhe dirigir para que você faça a vontade do Senhor na obra dele, e não a sua vontade, e não a vontade dos homens, né? E não a vontade de uma denominação, mas a vontade de Deus. Porque, em primeiro lugar, você não foi chamado por homens, você foi chamado por Deus em Cristo Jesus. Quando eles tinham pregado com sucesso na Judéia, Samaria e Galiléia, eles cruzaram as fronteiras da terra de Canaã e viajaram até a Fenícia, ilha de Chipre e Síria. Verso 20. Quanto mais longe iam, mais estavam se expondo, mesmo assim continuaram. O lema deles era plus ultra, ainda mais adiante, ou seja, plus ultra, ainda mais adiante. Não fazendo de má vontade, nem temendo perigo ao fazer uma obra tão boa e ao servir a um mestre tão bom. Olha que duas observações interessantes Martin Henry traz. Não fazendo de má vontade. Um ponto interessante. Como nós fazemos a obra de Deus? Nós fazemos por imposição de alguém ou nós fazemos de coração? Muito importante, hein? Olha que profundidade esse comentário. E ao servir, temer perigos. Você tem medo de alguma coisa ao servir ao Senhor? Cuidado, não temas. Não seja receoso. Não faça como Jonas, por causa do medo e por causa da inveja e tristeza, com respeito a ele saber que o Senhor salvaria almas através da pessoa dele pregando, ele foi embora, ele fugiu. Mas se alegre, faça com alegria. Nós vemos agora há poucos dias um episódio que mataram aquele ativista cristão nos Estados Unidos, em uma universidade, o Charlie Kirk. Se eu não me engano, a pronúncia do nome dele é essa. Ele morreu, tinha 31 anos. Estamos em perigo como cristãos. Tem cristãos que não gostam de ouvir sobre o perigo da morte. Mas o perigo da morte para o cristão não é perigo. O perigo da morte para o cristão é como diz o apóstolo Paulo. Eu não sei o que me é melhor, se é estar com vocês ou se é partir. Porque o cristão, para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso o apóstolo Paulo deixa bem claro. E ele diz, olha, eu tenho o desejo de partir e estar com o Senhor. Então veja, em meio aos perigos, se alegre e faça a obra do Senhor. Então essa foi a lição. Eu trouxe só a parte, então, do comentário de como você deve dar essa lição, né, da revista do professor. E esse será o meu propósito. Eu não vou entrar em si na lição, mas eu sempre vou comentar os tópicos ali na parte onde como deve ser o método da lição, que eu acredito que é bem mais proveitoso, principalmente para você que não tem a revista do professor, ok? Você vai poder aí entender a ideia central, né, do irmão que escreveu a lição, tá? Então, esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado, curta, comente, se inscreva no canal. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, né, do livro, né, Olhando para Jesus. Também vou deixar aqui, ó, o link dessa maravilha aqui. Eu vou achar um site aí que esteja na promoção, link do comentário bíblico da CPAD Martin Henry, ok? Com certeza vai ser uma bênção para você, tá? Poucos comentários no nível devocional que tem esse comentário aqui, tá? São poucos. Aqui no Brasil, que eu conheça em português, são poucos. Eu tenho uma surpresa aí de outro comentário que está saindo do forno agora e também está nesse nível aqui, ó. Vai sair pela editora Refletindo a Mente de Cristo, ok? Então, que Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal Refletindo a Mente. Um abraço, até o próximo vídeo.